Eu gosto quando o sistema tem alguma regra que permite ao jogador gerenciar um recurso, escolher qual é o melhor momento para gastar ou se vale usar o recurso e arcar com as consequências. Mas tem consequências mesmo, ou a maioria dessas regras de gestão de recurso são para contornar as falhas em testes ou até mesmo para proteger o personagem da morte? A própria falha em um teste, algo tão básico no RPG, está tendo o devido peso que deveria? Hoje eu vou falar de sistemas variados que têm regras de gestão de recurso, trazer sugestão de como aperfeiçoarmos o uso em jogo e contar como uma zine provocativa me inspirou para esse vídeo. Então, eu gosto de regras que são recursos que cabe ao jogador gerenciar, que ele vai ter que escolher então quando ou como vai usar. Parece que esse tipo de regra traz o jogador aí mais para dentro do jogo, dá a ele mais um poder de escolha, uma agência sobre as regras. Não é uma ficha de personagem ali que responde a teste somente quando é acionada. Em geral, em jogos antigos não tinha isso, ou seja, não tinha um recurso que o jogador tinha que fazer uma escolha difícil sobre usar ou não usar. E esse é um ponto importante, a escolha difícil. Já vou dar exemplos de recursos de gestão em diferentes jogos e em como jogos modernos talvez estejam usando levianamente esse tipo de recurso. Também vou falar como estou trabalhando isso em um jogo que eu estou escrevendo, mas antes, olha só essa provocação. Você já rolou um no dado e nada aconteceu? Seu personagem tropeçou num abismo narrativo, mas alguém descreveu uma solução conveniente. A rolagem foi o ritual vazio. RPGs que simulam risco, mas secretamente protegem tudo. Sangrar não é punir, é dar peso à escolha. Esses trechos são do texto Por que o RPG precisa sangrar, da zine Cicatriz Subterrânea, que foi traduzido pela editora Ink Dragon e disponibilizada gratuitamente. Em cada edição tem uma temática, sempre textos curtos, mas que são bastante provocativos, instigantes sobre o RPG em geral. Lendo, eu tive várias ideias para abordar episódios aqui no canal. Esse que eu falei é sobre tirar um no dado, claro, sobre como as falhas nos RPGs têm se tornado um ritual vazio, e isso é uma reflexão muito boa, afinal o teste é algo muito central no tipo de jogo que é o RPG. Eu vou deixar o link na descrição para você conhecer mais a zine e a editora Ink Dragon, e embora esse texto da Cicatriz Subterrânea seja sobre falha no teste, eu resolvi linkar aqui com recursos de gestão porque tem uma relação entre essas duas dinâmicas. Então vamos lá. O final do trecho que eu destaquei fala em dar peso à escolha, e um bom recurso de gestão é aquele que dá peso à escolha, ou seja, o jogador escolher não será algo fácil ou automático. Mas vamos a alguns exemplos mais práticos? O que eu estou chamando aqui de recursos de gestão é algo que pode ser utilizado, gasto, por escolha do jogador, e todos que estão jogando têm acesso a esse tipo de recurso, tipo pontos de inspiração no D&D da quinta edição, ou os bênus do Savage Worlds e por aí vai. Há quem chame isso de recursos metajogo, afinal são uma ponte entre o jogador e a ficção, o on e o off. Também se define como recursos narrativos escaláveis, então claro, as definições podem variar, mas conforme eu explicar aqui e dar exemplo de vários jogos, você vai entender bem qual é a ideia. Por exemplo, ter pontos de mana não é um recurso de gestão, ele é um consumível, porque tem um uso bem específico, serve para uma coisa, no caso, para magias. Servirá para um tipo de personagem conjurador e não para outro. Já recursos de gestão são algo mais geral, que todos os jogadores podem usufruir, e parte da escolha está não só quando usar, mas como usar, já que as utilizações são variadas, não servem somente para uma coisa. Eu diria que os recursos de gestão existem em dois tipos, ou para aumentar os efeitos e capacidades de um personagem, permitindo então que ele faça coisas mais impressionantes, ou então, por outro lado, para reduzir as falhas dos personagens, geralmente podendo rerolar um teste. Por exemplo, no Conan D20, jogo da Modifius, existem os pontos de ímpeto, que são ganhos geralmente quando o personagem vai muito bem em um teste de perícia. Se a quantidade de sucessos não apenas for o suficiente para passar no teste, mas passar o valor da dificuldade, o valor S, então, ele vira pontos de ímpeto, que o jogador pode usar na hora para fazer a ação desse teste ser ainda maior ou guardar para depois. Esse tipo de recurso em particular, diferente dos outros que eu vou falar, ele tem uma característica bem legal, que é guardar uma reserva que pode ser usada por todo o grupo. Então os jogadores escolhem quando usar esses pontos de ímpeto, mas eles servem para fazer feitos mais grandiosos e impressionantes. São do primeiro tipo que eu falei. Já os pontos de ação do D&D quarta edição também são desse tipo, que serve para aumentar a capacidade de um personagem, já que eles são usados principalmente para o personagem ter uma ação adicional. Aqui, inclusive, é um recurso bem de estratégia. Eu vou gastar e ter ação adicional em combates específicos e em momentos mais interessantes. E ele também não é um recurso escasso, já que se recupera pontos de ação com descanso longo, mas ainda há uma escolha de quando eu quero usufruir desse benefício, e esse benefício não é estático, sempre um bônus ou sempre um dado a mais.
mas uma ação que eu posso usar de maneiras variadas. Outro exemplo desse tipo de recurso é do jogo Bárbaros da Lemúria, que tem os pontos heróicos. Mas antes de falarmos desse jogo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal aí que tem sempre novos conteúdos sobre RPG e ativa o sininho. Bom, no Bárbaros da Lemúria o teste básico é rolando 2d6 mais o valor do atributo. Se no teste a carreira que o personagem tem for relevante, soma também o nível dela. Digamos que para reconhecer um veneno, o jogador rolaria 2d6 mais mente. No jogo, 9 ou mais é sempre um sucesso, 8 ou menos sempre uma falha. Com esses 2d6 padrão e o atributo mente, já tem uma boa chance de sucesso. Mas como o personagem dele tem a carreira assassino no nível 2, soma também esses dois. Então, se tirou 4 em um dado e 5 no outro, daria 9, com os 2 de mente e os 2 de assassino, totalizaria 13 de resultado, um sucesso. No Bárbaros da Lemúria, tirar 6 e 6 dos dados é sempre um sucesso crítico, mas esse jogo tem um recurso legal que quando tira um crítico, o jogador pode escolher gastar um ponto heróico para transformar o sucesso crítico em um sucesso lendário, que é algo ainda mais grandioso, mais impactante. Já tirar 1 e 1 nos 2d6 em um teste é uma falha automática, mas que não pode ser contornada usando o ponto heróico. Pelo contrário, o jogador pode escolher transformar a falha crítica em falha lendária, daí vai ser algo muito pior. Ao fazer isso, ele ganha o ponto heróico, então o jogador pode gerenciar quando melhorar um sucesso ou piorar uma falha, gastando pontos ou até recebendo, respectivamente, né? Mas ele não pode contornar uma falha gastando pontos. Então, resumindo, tanto os pontos de ímpeto do Conan, quanto os pontos de ação do D&D 4ª edição e os pontos heróicos do Bárbaros da Lemúria, eles são para os jogadores escolherem quando vão usar os pontos e fazer alguma coisa impressionante, mais grandiosa. As falhas e rolagens ruins nesses jogos continuam não podendo ser alteradas ou contornadas. Agora vamos para o segundo tipo, jogos que têm pontos como recurso para reduzir as falhas dos personagens. Bom, a primeira regra desse tipo é do Pathfinder 2ª edição. Se gastar um ponto de heroísmo, você pode rerolar um teste. Se gastar todos, sendo que o limite é 3 por vez, você evita a morte do personagem. Então não é que o personagem é bom e gastando um ponto de alguma coisa ele vai fazer algo ainda mais incrível. É ele ser bom e quando acontecer de falhar, tem uma chance muito grande de gastar os pontos para contornar essa falha ou até a morte do personagem. Claro que a proposta do Pathfinder é um jogo de heroísmo e alta fantasia, mas o peso da falha e o receio da morte do personagem quase não existe. O próprio livro diz que, em um jogo típico, o mestre de jogo considerará cerca de 1 ponto de heroísmo a cada hora de jogo depois da primeira. Por exemplo, 3 pontos extras em uma sessão de 4 horas. Então os pontos de heroísmo não são algo raro que o jogador tem de pensar bastante se vai utilizar. Pelo contrário, mas algo que naturalmente vai sendo reabastecido e que se espera que seja concedido por quem mestra. A próxima regra são os pontos de inspiração do D&D 5ª edição, que segundo o livro é uma regra que o mestre pode usar para recompensar você por interpretar seu personagem de acordo com seus traços de personalidade, seus ideais, vínculos e fraquezas. Eu nem vou entrar naquele problema do mestre ter a responsabilidade de conceder os pontos por algo que é tão subjetivo, né, como uma boa interpretação. Se o grupo combina bem a arbitragem do mestre está de acordo com tudo que se espera, tudo certo. A questão é para que se usa os pontos de inspiração do D&D 5ª edição. Gastando um ponto dá para fazer um teste de ataque, resistência ou de atributo com vantagem, e a vantagem aqui nesse jogo então significa rolar 2d20 e ficar com o melhor. Ou seja, tendo inspiração para gastar, a chance de tirar uma falha crítica é muitíssimo menor. Teria que tirar 1 e 1 nos 2d20. Considerando que a explicação do livro do jogador para 1 é simplesmente que o personagem falha automaticamente, sem qualquer peso maior, bem, a falha no D&D 5ª edição provavelmente é só um não deu, putz, segue o jogo. Eu trouxe esses dois tipos de recursos justamente para destacar duas coisas que parecem conflitantes, mas não são. Primeiro, eu gosto de existir um sistema que tem um recurso que cabe ao jogador gerenciar. Segundo, eu não gosto do recurso proteger o personagem do perigo, como se a falha no teste também não fosse algo que torna a história legal. Notou que eu trouxe os pontos de ação do D&D 4ª edição como um tipo de recurso e os pontos de inspiração também do D&D, mas na 5ª edição como outro tipo? Pois é, isso exemplifica bem a tendência dos jogos, ao menos os mais mainstream, de usar recursos de gestão para proteger os personagens de falhas. Enquanto na 4ª edição o D&D trazia pontos que serviam para uso mais estratégico, concedendo ações adicionais, no próprio D&D, mas na outra edição, a 5ª, viraram um recurso de conceder vantagem em testes, diminuindo muito a chance de falhar. E se acha que pode ser exagero os sistemas estarem protegendo os jogadores da falha, olha essa parte do Wizard Six. Sempre que falhar em uma ação, a personagem ganha 1 ponto de karma. Como falhas costumam ser frustrantes, o karma age suavizando esse aborrecimento e garantindo que, ao menos, o jogador consiga acumular pontos para usar mais tarde. Não tem problema trabalhar a falha no game design. O Bárbaros da Lemúria, que eu falei antes,
concede pontos na falha, mas se o jogador escolher piorar ela, há uma intencionalidade aí. O próprio Dungeon World concede XP por falhar em um teste, mas trabalha isso bem ao tirar grandes quantidades de teste do jogo, além de trazer a ideia de que falhar também move o jogo. Agora, esse trecho do Exit Six evidencia que as falhas costumam ser frustrantes e que o recurso de gestão, no caso o ponto de karma, age suavizando esse aborrecimento. E nada contra o Exit Six, eu acho que é um jogo muito legal, ele une bem a simplicidade de regras com alguns recursos de escolha do jogador que incrementam bem, junto com o Tiny Six, eu acho que é um bom sistema para algo rápido ou com iniciantes. Mas esse é o ponto da Zine Cicatriz Subterrânea, a banalização da falha, que deveria ser uma parte interessante do jogo, que marca o personagem ou também a história coletiva que está sendo criada. Esses jogos do segundo tipo não parecem o que a Zine trouxe de RPGs que simulam risco, mas secretamente protegem tudo? Agora eu vou trazer sugestões práticas para os nossos jogos. Voltando ao texto da Zine, fala da falha em teste. Em geral, o 1 deveria impactar, deixar marcas. Mas se a base do jogo, que são os testes, não tiver uma consequência quando ocorre uma falha, não vai marcar. Então acho que agrega aos nossos jogos se colocarmos consequência nos recursos extras de jogos. Fazer ter consequência gastar um ponto disso ou um uso daquilo, ou seja, gastar esses recursos tem que impactar. O primeiro jeito de trazer consequência para o uso de um recurso é relacionar o uso de pontos de inspiração, de heroísmo, enfim, do que for, com falhas críticas futuras. A ideia é que uma vez que o recurso termine, qualquer falha crítica do personagem vai ser muito mais impactante. Assim, ao usar o recurso, o jogador assume o risco de uma falha crítica prejudicar bastante ele logo ali na frente. Outro jeito é colocar consequências bem definidas para o uso do recurso. Um jogo que faz isso bem é o Skyfall com os pontos de sombra. Quando usa 3 pontos de sombra, sendo que cada personagem tem 5, o personagem passa a recuperar só metade dos PVs, magias ou poções mágicas. Já se usa os 5 pontos, ele não se cura mais com fontes mágicas. O terceiro jeito de tornar os recursos mais impactantes de serem usados é redefinir a escassez deles no jogo ou a maneira como são reabastecidos. Fazer os pontos serem mais raros ou difíceis de se recuperar depois de terem sido gastos vai fazer eles parecerem bem menos banais e que sejam usados só em momentos mais importantes. Como comentei no vídeo, sessões curtas impactam, a frequência com que se pode recarregar um recurso é impactada por sessões de duração mais curta. No livro do Pathfinder que eu falei antes, diz que uma sessão de 4 horas, geralmente os jogadores receberão 4 pontos de heroísmo. Bom, seu grupo pode ter a regra da casa que só pode ganhar 1 ponto por sessão. Olha um exemplo bem prático. Eu estou escrevendo um jogo onde os personagens, todos eles são integrantes de uma companhia mercenária. Toda companhia tem um patrono demoníaco que é criado aí em conjunto pelo grupo. Esse patrono é tipo do DCC, mas é como se ele fosse um protetor daquela companhia. Os comandantes fizeram um pacto com ele em troca de glória e proteção. São ambiciosos o bastante para lidar com forças profanas. Então existe uma característica que é o vínculo com o patrono, que ela começa em D12. Ao invés de valores numéricos para definir esse vínculo, ela é representada por dados decrescentes, ou seja, um dado de uso como a gente conhece do The Black Hack. Acontece que cada integrante da companhia, recruta, oficial, comandante, não importa, ele tem como benefício que a proteção demoníaca concede o direito de uma rerolagem de teste. Uma rerolagem quando? Por sessão? A cada fase de jogo? Não. Na vida. É uma vez só e acabou. Provavelmente se usará isso para evitar uma rolagem que levaria o personagem à morte. Mas é isso, o patrono demoníaco salvou a vida desse mercenário uma vez, não vai acontecer de novo. Isso mostra a escassez desse recurso, mas eu fui além. Cada vez que alguém usufrui desse benefício, deve rolar o dado de vínculo que pertence a toda a companhia. Se cair 1 ou 2, o dado cai. Então, um soldado qualquer no meio de uma missão escolheu usar o benefício dele de rerolar o teste, provavelmente para se livrar da morte ou alguma coisa. Beleza, ele rerola lá, conseguiu se salvar e tudo mais, mas depois que ele resolveu o teste próprio dele, ele vai ter que rolar o dado de vínculo. Se está em D12, que é o valor inicial, ele vai rolar o D12. Se tirou 1 ou 2, o vínculo da companhia cai para D10. Isso faz que haja um pacto em usar esse recurso de gestão, porque ele vai afetar todo mundo. O dado de vínculo que todos da companhia usam pode diminuir. E o pior, se o dado se esgotar, ou seja, ele está em um D4 e alguém rolou e tirou 1 ou 2, a companhia mercenária acaba. O patrono demoníaco ficou tão bravo por estarem rezando e acionando ele toda hora que ele decidiu simplesmente exterminar todos os integrantes dela. Então o dado de vínculo nunca pode ser recuperado. O grupo vai vendo aquele dado diminuindo e sabendo que o destino da companhia mercenária, do qual todos fazem parte, provavelmente vai ser sucumbir para as forças malignas que eles se envolveram. A última sugestão é colocar o recurso que os jogadores farão a gestão bem amarrado ao sistema como um todo, à proposta do jogo. A maioria dos que eu falei é como se existisse todo um sistema básico de regras, com testes, dificuldades e tudo mais. Aqui tem os atributos, essas são as perícias, mas tem uma regra extra como se tivesse sido acoplada para acontecer se você falhar um teste,
gasta esse negócio aqui e rola de novo. Tem outros jogos, porém, que eles amarram melhor a estrutura do sistema como um todo. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. Num anel RPG pode-se ganhar dados de bônus em um teste, mas tem que gastar esperança. E essa é uma característica importante por toda a temática do jogo, de mal crescente e tudo mais. Então esses dados bônus, que o sistema aqui chama de dados de sucesso, eles vêm de você escolher gastar esperança, não por concessão do mestre. Além disso, recuperar a esperança com descanso é pouco útil, só se ele estiver com 0 e aí a esperança vai para 1. Os melhores jeitos de recuperar é fazendo uma pausa na aventura, mudando então para a fase sociedade. Daí sim eles recuperam o valor que eles tiverem na característica coração. Ou outro jeito é se estiverem na fase aventura, eles podem gastar alguns pontos de sociedade para distribuir essa quantidade de pontos como esperança. Ou seja, tanto os jogadores têm de fazer uma escolha estratégica, gastar pontos de sociedade para recuperar a esperança, quanto esse recurso e a gestão deles estão bem ligados a isso de fases, que é algo bem importante nesse jogo que emula então o Senhor dos Anéis, tendo a fase da jornada, a fase da aventura e tudo mais. Tudo bem amarradinho, né? O segundo exemplo são os jogos Year Zero Engine da editora Free League. Então, por exemplo, Forbidden Lands tem o conceito de forçar a rolagem. Nesse sistema, a ideia de falha crítica está um pouco mais no controle do jogador. Ele escolhe qual teste ele quer conseguir um efeito maior, ou que ele precisa de algo melhor, mas ele acabou indo mal na rolagem. Então, ao escolher insistir, ao forçar a rolagem, ele aceita a consequência que pode vir de uma segunda rolagem ruim. É quase como uma aposta, como se o jogador pedisse para tentar de novo o teste, porque ele tem esperança de que nessa segunda vez eu vou ir bem melhor, mas sabendo que se ele ir mal, vai ter consequência. Então, ao invés de uma rolagem qualquer, menos importante ali no meio do jogo, poder ter uma falha crítica, o jogo guarda esse peso justamente para aqueles testes mais importantes. Tanto era importante que o jogador insistiu para tentar de novo. Para finalizar, 2 considerações importantes. Ao longo desse vídeo, quando eu falei de consequência, não quer dizer só físico, ferimentos ou algo do tipo. Jogos que seguem aquela ideia de holofotes do John Wick, os personagens se tornando mais protagonistas dos jogos e aparecendo mais nas cenas, podendo participar mais, eles poderiam então ter como consequência justamente o personagem participar menos, interferir menos na narrativa sendo construída. Se acabou um recurso de gestão, que pode ser algo tipo ponto de protagonismo, o personagem tem menos capacidade de ser protagonista das cenas, menos capacidade de aparecer e tomar decisões nelas. Outro ponto é que jogos mais heróicos têm a ideia de que a falha não é tão problemática assim. No Sétimo Mar, por exemplo, um jogo bem capa e espada, não é difícil alguém fazer manobras, fugas arriscadas ou derrotar inimigos. A questão é que a falha tem que ter um peso na história sendo criada e no personagem, tem que deixar uma marca, que não precisa ser ferimento, mas problemas e coisas que tornam mais rica a história que o grupo está criando junto. Jogos PBTA, por exemplo, tem a ideia de tanto a falha quanto o sucesso empurrar a narrativa, a cena pra frente. Não precisa tirar a ideia de que o personagem é foda, só que as coisas se complicaram e a cena como um todo ficou mais problemática. Isso porque houve uma falha. Não é falhou e não conseguiu se pendurar no lustre, por exemplo. É falhou, então quando ele se pendura no lustre, ele cai em cima numa mesa de brutamontes que não estavam nem aí pra briga, mas agora eles também querem se envolver e se meter na confusão. Comenta aqui embaixo qual falha mais gloriosa você já viveu em uma mesa de RPG.